Senhor presidente, acabamos de concluir há pouco uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça para debater projeto de decreto legislativo número 57 de minha autoria e o número 59 de autoria do senador Eduardo Braga. Esses projetos de decreto legislativo, senhor presidente, visam que seja sustado, propõe que sejam sustados os efeitos do decreto 9394, decreto presidencial do presidente Michel Temer, que foi assinado no dia 30 do mês de maio, como uma das medidas para arrecadar recursos e pagar a diferença dos 46 centavos na redução do preço do óleo diesel. Como o Brasil inteiro sabe, Michel Temer fez um acordo com os caminhoneiros para reduzir em 46 centavos o valor do litro do óleo diesel, mas está impondo para que a nação brasileira, para que o povo brasileiro pague essa conta. Ou seja, em nenhum momento Michel Temer se preocupou em saber a real situação das petroleiras, porque não é só a Petrobras. Aí entra as importadoras, entra a Shell, entra a Ipiranga e várias outras importadoras. Nunca foi questionado como é que está a situação de caixa dessas empresas, se elas poderiam arcar com essa diminuição de preços ou não. Pelo menos em parte. Não, presidente. Michel Temer seguiu o seguinte caminho: vamos arrecadar recursos para fazer o ressarcimento das petroleiras, ou seja, para subsidiar a redução do preço do petróleo, a redução do preço do óleo diesel no Brasil. E entre as medidas que ele adotou, uma delas diz respeito ao corte no orçamento público da União. Aí cortou, sem dó nem piedade. Vai cortar mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais da saúde, da educação, da segurança, dos programas sociais, da infraestrutura, vai cortar, simplesmente cortar do orçamento da União. E, por outro lado, ele decidiu atacar a Zona Franca de Manaus e retirar as vantagens comparativas, ou seja, os benefícios fiscais concedido ao setor de bebidas, de refrigerantes, de produção de concentrados de bebidas. Ou seja, com esse decreto, Michel Temer não ataca apenas um setor produtivo da indústria brasileira instalada na Zona Franca de Manaus. Não, presidente. Michel Temer ataca o povo do meu estado do Amazonas. Porque se prevalecer esse decreto presidencial, o que vai acontecer é um desemprego imediato. Porque as empresas, o mundo sabe, o Brasil sabe, que as empresas só se instalam na Zona Franca de Manaus por conta dos benefícios fiscais, porque nós temos uma logística cara, nós estamos distante dos grandes centros consumidores, por todas essas razões. Não temos, além da logística cara, temos muito mais dificuldades, porque a logística ainda está sendo implantada. Então, as empresas vão para a Zona Franca porque tem os incentivos fiscais. E a partir do momento em que se corta os incentivos fiscais, as empresas vão embora. Então, nós da bancada do Amazonas, e aqui eu quero registrar o apoio significativo que obtivemos de vários senadores na Comissão de Constituição e Justiça na manhã de hoje, porque compreendem que, primeiro, nós não estamos discutindo política tributária, como alguns quiseram fazer crer. Nós ouvimos lá intervenções dizendo o seguinte: no meu estado, na região sul, nós vamos perder 80 milhões, não sei quantos milhões de reais. Não é verdade, não é verdade, porque esse decreto presidencial, ele visa retirar esse benefício fiscal para arrecadar um dinheiro que eles estimam um valor em 740 milhões de reais para repassar, repito, para repassar para as empresas petroleiras, para subvencionar a redução no preço do diesel. E eles não querem saber, Michel Temer não quer saber se é à custa da piora na qualidade do atendimento à saúde, da educação, ou se é à custa dos empregos da Zona Franca de Manaus. Então, veja, senhor presidente, o que nós vimos, eu lamento muito, o representante da Receita Federal, Iágaro, porque não foi nem o ministro que foi convidado, nem o secretário da Receita Federal, ele, como subchefe da fiscalização, que é da Receita Federal do Brasil, deveria falar da política tributária de forma geral. Não.
e comparar o que significa. Não, ele apenas falou sobre esse setor. Agora, veja, alguns dias atrás, senhor presidente, na última segunda-feira, foi ontem, aliás, foi ontem, não, na última segunda-feira, o secretário da Receita Federal do Brasil, Jorge Rachid, deu uma longa entrevista e fala exatamente sobre a política tributária no Brasil, sobre a política de isenções fiscais. E diz o seguinte: Estado brasileiro está dando benefício fiscal para salmão, filé mignon, e aí vai. Mostra Rachid, como o próprio relatório do Tribunal de Contas da União, que a renúncia fiscal anual no Brasil gira em torno de 354 bilhões. 354 bilhões de reais. A Zona Franca de Manaus, seu polo industrial e toda a região e as áreas de livre comércio de Acre, Rondônia, Roraima e Amapá não chegam a 25 bilhões, presidente, mas ele ataca aí. Ele ataca aí o mais distante, o mais humilde, o mais pobre. Então, veja, nós dissemos isso, não é a política tributária que Michel Temer está querendo discutir. Não, porque se quisesse discutir política tributária, colocava toda a questão da renúncia fiscal sobre a mesa. E, presidente, se Vossa Excelência me der um minutinho, onde é que estão as renúncias fiscais no Brasil? O Norte participa com 10%, 10%. O Sudeste com 46%, 46%. Temos vários setores sendo incentivados no Brasil. Aliás, incentivos esses, concessões de benefícios fiscais, questionáveis do ponto de vista jurídico, porque a Constituição, no seu artigo 151, é clara, senador, é clara quando diz: os incentivos fiscais devem servir para efetivar políticas de combate às desigualdades regionais, é para isso. Então, quem precisa de incentivo não é o setor A ou B, não. É a região Nordeste, é a região Norte, essas regiões, para que se diminuam as diferenças. Então, Zona Franca de Manaus é um modelo baseado em incentivos fiscais previsto na Constituição brasileira. Então, no momento em que Michel Temer assina um decreto, tirando, porque quando tira esse incentivo, tira um setor da Zona Franca, ele está descumprindo a Constituição. E daí porque apresentamos o decreto legislativo, para que os senadores tenham a oportunidade de fazer justiça. E eu digo, se continuar assim, hoje o decreto vai tratar do setor de bebidas não alcoólicas. Amanhã poderá atingir o setor eletroeletrônico, depois de amanhã o de duas rodas. Então, eu creio que ao final do debate, senhor presidente, ficou tudo muito claro. Trata-se de um decreto presidencial que simplesmente acaba com qualquer estabilidade e segurança jurídica, porque pega um setor instalado numa área cujos benefícios vão até o ano para lá de 2070 e corta com um único decreto. Corta. Então, senhor presidente, em defesa dos empregos da Zona Franca, em defesa do cuidado com o nosso meio ambiente, em defesa do Brasil, porque defender o meio ambiente, a Amazônia é defender o Brasil, é que nós temos muita esperança e expectativa de conseguir anular esse decreto presidencial que tanto mal causa ao Amazonas e aos trabalhadores que serão os maiores atingidos com a perda do seu emprego. Obrigada, presidente.